Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque há um tempo atrás eu recebi uma mensagem no WhatsApp, e era de um cara que faz tempo que eu não conversava com ele, e era o Michael. E o Michael falando assim: Samuel, eu estou com vontade de ir para Apucarana, estou sentindo o chamado, estou sentindo que esse é o momento da gente dar esse passo, voltar para a terra, para a nossa família, para os nossos amigos, iniciar uma comunidade. E o tempo passa tão rápido, e aqui vocês estão já comemorando 1 ano de reunião. Isso é muito bom. O Michael falou que se ele não estivesse aqui, ele iria na minha igreja, mas é só porque a nossa igreja é no centro também. Não tem nada de especial, tá? Então quero que vocês estejam cientes disso. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Não estou aqui para ensinar nada a ninguém, não estou aqui para dar lição para ninguém, mas o Michael me chamou para dividir uma palavra com vocês. Eu estou aqui então para repartir um pedacinho da palavra com vocês e poder celebrar esse tempo, esse momento com vocês. Com essa banda aqui reunida, eu sinceramente vou fazer um culto só ouvindo vocês, né? Uniram tipo os Vingadores da música, né? Nossa, só os top de vocal na batera, baixo, violão, teclado, né? Então, mas a gente teve que pausar essa música para entrar nesse momento, e eu quero entrar nesse momento com vocês, a gente lendo Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. É até meio-dia que vocês vão aqui, Michael? Você comentou comigo? Ah, perfeito, perfeito. Vai dar tempo. Acho que o neném não pegou a ironia, ele ficou meio preocupado. Ele falou, caramba, o que esses crentes vão aprontar hoje, né? Então, gente, Evangelho de Marcos, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se deles, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Só tem. Vamos orar juntos mais uma vez nessa manhã? Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo que o Senhor preparou, por essa manhã, por essa liberdade, esse conforto que nós temos de estarmos aqui. Nós te pedimos agora, Pai, nos abençoa com a Tua palavra, nos abençoa com a Tua voz. Faz diminuir, Senhor, os ruídos que querem falar com a gente, as vozes que querem disputar com a Tua voz, Pai, dentro da nossa mente e do nosso coração. Faz, Pai, com que a Tua voz seja objetiva, forte, inconfundível, Pai, dentro da nossa vida. Por causa do Teu Filho Jesus, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Nós te pedimos pela Tua graça. Amém. A gente ainda está nesse comecinho de ano, né? Janeiro passou muito rápido, né? Lá em casa não passou tão rápido, porque a gente está com 2 crianças em férias escolares. Então, assim, demorou para passar esse janeiro, né? Mas, assim, passa rápido, né? Então, a gente está nesse comecinho de ano e a gente ainda está alinhando as expectativas, né? Sobre o que foi esses anos que se passaram e o que é que a gente pode fazer de novo nesse novo ano que se inicia. Eu acho que, mesmo nós sendo assim, pessoas tão diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, a gente tem um ponto em comum. A gente quer que a nossa vida seja melhor nesse ano, não é verdade? Acho que ninguém aqui quer que a vida seja pior. Todos nós queremos uma vida mais leve, uma vida mais abundante, uma vida mais próspera, uma vida mais frutífera, mais cheia de alegria, paz, felicidade. A gente quer isso, né? Isso é um ponto em comum a todos nós. O que é que a gente faz quando a gente tem um objetivo dessa maneira? A gente começa a mudar os nossos cenários externos. A gente começa a ajeitar aquilo que está desencaixado na nossa vida.
Então, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais fácil, mais prazerosa, a gente começa a mudar aquilo que está ao nosso alcance. A gente começa a mudar os horários de trabalho, a gente começa a mudar a nossa rotina, a gente tenta ver um minutinho a mais de lazer, um dia a mais de folga, uma noite de jantar, um almoço que seja mais prazeroso. Então a gente vai mudando essas questões externas, né? Tudo que está ao nosso alcance. Só que, na verdade, tudo aquilo que está externo a nós, todas essas coisas que a gente pode configurar, pode mudar, nada disso tem o poder ou a habilidade de transformar essencialmente quem a gente é. Quando a gente muda essas coisas de fora da vida, a gente consegue deixar a vida mais fácil, mais leve e encaixar melhor algumas coisas. Só que nada daquilo que está fora da gente tem o poder de mudar a gente por dentro. Eu vou dar um exemplo para vocês, é um exemplo pessoal. Há um ano atrás, a gente estava com uma situação familiar assim, bem complicada lá em casa. Somos eu, a Sani e as minhas duas crianças. Deus abençoe as professoras, ainda bem que a gente orou por elas, porque eu conheço os meus filhos, né? Somos em 4 lá em casa. E estava complicado. Por quê? Porque eu e a Sani trabalhando, a Sani fazendo a faculdade dela, as crianças tinham que ficar de manhã com os avós, levar à tarde para a escola, daí quem busca, quem traz, quem leva, quem faz. Chega em casa à noite, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer janta, tem que lavar roupa, preparar a marmitinha do outro dia, tem que ser fitness essa marmita, não pode ter porcaria ali. E quando você vê, o dia passou e está todo mundo esgotado, né? E essa não é a nossa realidade particular. Essa é a realidade de a maioria das famílias, né? Então a gente sentou e a gente percebeu que para a gente não estava dando desse jeito. Estava tudo desencaixado, né? A gente tinha pouco tempo para a gente, tinha pouco tempo para as crianças ficavam com os avós de manhã, quando elas estavam de bom humor, e de noite, quando elas estavam cansadas, ficava tudo com a gente, então a gente ficava só com um pedacinho do mau humor da noite. Então, assim, para a gente estava muito difícil. Então a gente sentou, conversou, botamos as coisas no papel. A gente decidiu que a Sani ia dar um passo grande, ela ia sair do trabalho dela para se dedicar a terminar o 3º e 4º ano da faculdade dela. E em casa eu também ia poder mover todo o meu trabalho para trabalhar em casa. A gente ia passar mais tempo com as crianças de manhã, ia poder trocar as crianças de colégio, levar para um colégio mais próximo. À noite ela não ia mais precisar estudar. Então, assim, a gente planejou tudo. Esses eram os nossos dilemas. A gente levou diante de Deus e falou: Deus, tudo isso daqui está errado com a gente. Tem muita ansiedade, tem muita confusão, muita falta de paciência. Então, se as coisas forem dessa maneira, vai ser tudo melhor. Vai ser tudo mais fácil. E a gente deu esse passo. A gente se planejou, viu as nossas contas, fez uma reserva financeira, a famosa tabelinha do Excel para ver se está tudo batendo os valores, né, o que paga, o que recebe. Então, na teoria, ficou tudo lindo. O plano era perfeito. E a gente deu esse passo. A Sani saiu do trabalho, eu comecei a trabalhar em casa, as crianças ficaram em casa. Então, todas as coisas externas a gente foi encaixando. E foi tudo dando certo. Porém, as coisas externas não têm o poder de transformar essencialmente quem nós somos. Então, a gente trocou antigos problemas por problemas novos. A gente percebeu que, olha só, né, trabalhando em casa, estudando em casa, com as crianças, mesmo assim, a gente tem problemas de rotina. Mesmo assim, a gente tem problemas de tempo, né? Por exemplo, você fica impaciente trabalhando com 2 crianças em casa. A Sani saindo do trabalho e eu sendo o responsável pelas finanças, isso causou em mim um pouco mais de ansiedade. Ansiedade, impaciência. Um marido e uma esposa vivendo juntos, por melhores que sejam, ainda são 2 pecadores vivendo juntos o dia inteiro. Conflitos novos. Então, todas as coisas que a gente conseguiu organizar para fora de nós, não transformaram aquilo que habita dentro da gente. Não tem o poder de remexer com aquilo que nós somos essencialmente. Eu quis trazer isso para vocês, porque eu acho que isso é muito bem explicado no que está acontecendo aqui em Marcos, no capítulo 2. Tá? O que está acontecendo aqui em Marcos, no capítulo 2? Jesus entrou numa casa em Cafarnaum e começou a pregar. Só que diferente de outros lugares em que Jesus foi pregar, cheio de amigos,
familiares, os seus discípulos, as pessoas que queriam ouvir, Marcos capítulo 2 aqui é um ambiente de tensão. Porque a Bíblia diz assim que quando Jesus entrou nessa casa para pregar, começaram a se sentar nos primeiros lugares doutores da lei, escribas, fariseus, gente que veio ali para julgar Jesus. Gente que estava ali para pegar Jesus no primeiro erro, na primeira vacilada, na primeira heresia que saísse da boca de Jesus. Então olha só, mesmo Jesus sendo Deus, sendo quem Ele era, como será que Jesus se sentiu lendo as Escrituras dentro de uma casa onde os primeiros assentos eram ocupados por pessoas que queriam pegar Jesus no primeiro deslize? Esse é o ambiente que a gente está dentro aqui de Marcos capítulo 2. Como se já não bastasse essas pessoas nas primeiras fileiras, a casa começou a ficar cheia, porque as pessoas descobriram que Jesus estaria ali. Então as pessoas lotaram a casa e lotaram a área externa da casa. Você não tinha mais espaço nas portas e nas janelas. Então aquilo ali virou uma pequena convulsão social. E como se não bastasse tudo isso, enquanto Jesus está pregando, enquanto Jesus está anunciando a palavra, vem chegando perto da casa as pessoas que são os personagens principais de Marcos capítulo 2. Um paralítico está sendo trazido aqui por 4 amigos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente imagina assim que as coisas seguiram um roteirinho certinho, né? Então Jesus estava pregando, 4 amigos decidiram pegar esse paralítico e trazer ele diante de Jesus. Mas se você parar para pensar, você imagina o que não foi a mão de obra desses 4 amigos para pegar esse paralítico e levar perto de Jesus? Já parou para pensar que, quem sabe, eles tentaram isso outras vezes, porque não tinha, né, o check-in de Jesus para saber onde Jesus ia estar naquele dia? Não tinha grupo de WhatsApp para você compartilhar onde é que Jesus vai estar. Então eles tinham que descobrir onde Jesus estaria. Quem sabe eles tentaram num dia e começou a chover, não tinha como levar. Quem sabe tentaram no outro dia, mas daí a cama rompeu, tinha que pegar uma cama mais forte. Então nesse dia que eles acertaram, pegaram um amigo deles, colocaram no leito e começaram a levar até Jesus. Quando eles chegaram fora da casa, primeiro obstáculo, não tem lugar. E não é nem lugar perto de Jesus, a área VIP. Não tem lugar em nenhum lugar. Era caso de voltar para casa e tentar uma outra vez. Mas esses 4 amigos, eles eram muito amigos. Sabe aquele amigo que você liga para vir tocar na igreja domingo de manhã? É amigo de verdade, né? Você testa a amizade assim, é amigo de verdade. Então esses amigos, eles não desistiram. Eles falaram assim, não, a gente está aqui. Nós não vamos voltar. A gente está aqui, vamos ver o que a gente faz. Então eles conseguiram subir, de alguma forma, o leito com esse amigo paralítico, no telhado daquela casa. E claro, os telhados não eram feitos como hoje. Então, enquanto Jesus está pregando aqui, com pessoas querendo pegá-lo em qualquer heresia aqui na frente, com uma casa cheia e lotada, algo começa a interromper. E não é o departamento infantil, como é na nossa igreja. Algo começa a interromper a pregação. E é o quê? É simplesmente o teto sendo recortado. Começaram a tirar os materiais que fazem aquela cabana. Todo mundo para, Jesus para a pregação, todo mundo em silêncio. O dono da casa preocupadíssimo, né, porque isso é violação de propriedade privada, começam a retirar o teto, e do nada, no meio da pregação, o paralítico ele é abaixado até o chão e é colocado na frente de Jesus. Eu pergunto para você, o que é que esses 4 amigos queriam que Jesus fizesse? Eles queriam que Jesus curasse o paralítico. O que é que o paralítico queria? O paralítico queria ser curado. O que é que as pessoas em volta de Jesus queriam? Queriam ver o milagre acontecer, queriam ver o espetáculo, o show. Primeira vez que eles iriam ver Jesus operando um milagre ao vivo. O que é que os doutores da lei queriam? Queriam ver Jesus tentar curar um paralítico e não conseguir. É isso que eles queriam. Todas as pessoas daquele lugar estavam focadas nisso, na cura do paralítico. É agora, a gente vai ver. Esse é o ápice de tudo isso. Agora, olha que maravilhoso. A gente tem um Deus que não cede às nossas pressões.
A gente tem um Deus que não pode ser constrangido nem convencido de nada, por nada e por ninguém. Nós temos um Deus que não está preocupado com a expectativa das pessoas. Se fosse eu ia pensar assim, caramba, vou ter que curar. Porque se eu não curar isso daqui, vai ser uma fraude. As pessoas vão achar que eu não tenho poder, que eu não fui enviado por Deus. Vou curar porque é a coisa certa a se fazer. Jesus olhou para aquele paralítico deitado. Jesus olhou para os 4 amigos que trouxeram ele. Jesus olhou para todas as pessoas naquela casa. Olhou de novo para o paralítico, sondou o coração dele e falou assim, filho, levanta-te e anda. Não, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu tenho certeza que os 4 amigos falaram assim, legal, é importante também, mas a gente não quer carregar esse moço de volta para casa. A gente não veio aqui para isso. Nós trouxemos Jesus aqui, nós trouxemos o paralítico aqui com um plano. Nós fizemos o plano. O plano era trazer um paralítico até Jesus e ter esse paralítico curado. É o certo a se fazer. Jesus já fez isso centenas de vezes. Vai ser melhor para ele, vai ser melhor para nós, vai ser melhor para todo mundo, vai ser melhor inclusive para Jesus. Esse é o plano, essa é a coisa certa a se fazer. Não é isso que a gente faz? É isso que eu fiz. A gente não tem um plano, a gente chega diante de Jesus, traz isso para Jesus, traz a nossa vida num leito para Jesus, ali e fala assim, Jesus, eu sei exatamente aquilo que o Senhor deve fazer. Eu sei. Eu sei quais são os problemas, Jesus. Se o Senhor aqui, trabalhar no meu esposo, se o Senhor trabalhar na minha esposa, se os meus filhos forem assim, se a minha casa for assim, Senhor, eu sei que se eu tiver mais tempo, ou se eu tiver mais dinheiro, Senhor, está aqui o plano. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Então faça. E nós, assim como esses 4 amigos, a gente traz o problema até Jesus e dá para Jesus a faca e o queijo. E fala assim, Jesus, agora é com o Senhor. Faça o seu trabalho. Aí Jesus olha aquela situação, não cede à pressão de ninguém, não cede aos apelos de ninguém e fala assim, filho, o que você precisa é ter os seus pecados perdoados. O evento mais radical e transformador que pode acontecer em mim e em você, não é a gente conseguir aquilo que a gente tanto quer. Não é a gente conseguir o plano. Não é a gente conseguir os nossos objetivos. O evento mais radical que pode acontecer comigo e com você é ter os nossos pecados perdoados. Eu quero que você leia as entrelinhas aqui dessa passagem. O paralítico, ele pediu perdão a Jesus por algum pecado? Esse paralítico, ele demonstrou de alguma forma algum tipo de arrependimento? Não. Mas olha só, Jesus é tão solícito em graça e misericórdia. Jesus é tão imediatista em perdoar e abençoar, que no momento em que ele leu o coração daquele homem paralítico, daquele moço, ele percebeu que haviam ali dentro coisas que eram mais paralisantes do que a situação de saúde daquele rapaz. Jesus olhou aquele moço e viu que ali existiam angústias, medos e temores que eram muito mais essenciais a esse moço do que a condição física daquele moço. Então Jesus não faz aquilo que todo mundo esperava. Jesus faz aquilo que era o melhor. Ele olha para aquele moço e fala, filho, não se preocupe, os seus pecados estão perdoados. E quando Jesus fala isso, irmãos, ele não está falando desses pecados que a gente comete, que a gente chama de pecadinho, né? Que é o quê? É você sair daqui para o almoço e repetir 3 vezes o almoço. É você avançar um sinal vermelho. É você não responder aquela mensagem no WhatsApp e fingir que não viu. Não são esses pecadinhos que Jesus está falando.
quando Jesus fala a respeito de pecados, Jesus está falando a respeito da nossa natureza. As falhas que movem a gente. Os egoísmos que fazem da gente quem a gente é. O nosso instinto de sobrevivência. A nossa vontade de querer que a nossa visão de mundo seja aceita por todos. Que a nossa voz seja ouvida. Que a nossa vontade seja cumprida. Jesus olha para tudo isso dentro do coração e fala assim: essas coisas são mais importantes do que todas as coisas que você planejou para você mesmo. Quando eu falei para vocês das coisas que a gente mudou lá em casa, eu disse para vocês também das coisas que não mudaram, dos problemas novos que aconteceram. E é como se Jesus estivesse dizendo assim: o problema maior não era o tempo. O problema maior não eram os horários e a correria. O problema maior não era o dinheiro. E eu dizendo: é sim, é dinheiro, é tempo de qualidade. E Jesus falando: não é isso. O problema maior é que existem pecados que você precisa ser perdoado. O maior problema é que existem coisas que você precisa se arrepender. E se essas coisas não acontecerem no seu interior, você pode mudar tudo aquilo que existe fora de você. Pode mudar de casa, pode mudar a pintura, pode rearranjar os móveis, pode colocar os filhos nas aulas, nos cursos, pode fazer o que você quiser. Nada vai dar certo da maneira que tem que dar certo enquanto os seus pecados não forem perdoados. O evento mais radical que pode acontecer na minha vida e na sua, irmãos, é isso. É esse perdão de Deus. Porque não existe ninguém que possa nos dar um perdão como Jesus dá. Quando Jesus perdoou esse moço, o pessoal aqui da área VIP, nas primeiras fileiras, o pessoal começou a pensar assim: quem é ele para perdoar pecado? Porque o pecado é uma ofensa contra Deus. Se um Michael bater no meu carro, por exemplo, o neném não pode chegar e falar assim: Samuel, desculpa, o neném não pode chegar para o Michael e falar assim: Michael, você está perdoado. Não é o neném que tem que falar isso. Por quê? Porque é o meu carro que foi prejudicado. É eu que tenho que perdoar. Foi uma ofensa contra mim. Foi uma violência contra a minha vida. Então o pessoal aqui da área VIP estava perguntando assim: por que Jesus está perdoando o pecado se o pecado é uma ofensa contra Deus? Por quê? É pelo motivo que nós estamos aqui nessa manhã. Jesus é Deus. Jesus pode perdoar pecados porque todos os pecados foram cometidos contra Ele. Todas as nossas rebeldias foram feitas contra Ele. Todas as nossas violências foram projetadas nele. E nele, como a Eli estava falando durante o louvor, pela sua cruz, levou tudo sobre si. Apagou o nosso escrito de dívida. E deu a mim e a você a chance nessa manhã da gente recomeçar. Não apenas mudando as áreas externas da nossa vida, mas comendo do pão e do cálice e dizendo: eu quero mudar o meu interior. Eu quero começar do lado certo. Eu não quero começar do avesso. Eu quero começar de dentro. Porque quando começar de dentro, aí então eu vou conseguir a minha vida mais leve, mais feliz e mais pacífica. Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês nessa passagem. Mas essa passagem também tem um segundo ponto. O segundo ponto é que a gente tem que se acostumar com a ideia de que nós temos um Deus que na maioria das vezes nos propõe outras coisas. Nós temos um Deus que quando a gente chega para Ele com os nossos planos, os nossos anseios e as nossas vontades, Jesus tem a mania de nos propor outras coisas. Jesus tem a mania de nos fazer outras propostas. Todo mundo queria que esse paralítico fosse curado da sua debilidade física. Jesus tinha um outro plano. Jesus tinha um outro caminho. Tem um homem aqui no Novo Testamento, talvez vocês conheçam ele, um pouquinho famoso, Paulo. E Paulo, depois de ter curado assim uma galera enorme, depois de ter intercedido por um pessoal enorme, ter curado todo mundo, Paulo tinha uma debilidade física também. A gente não sabe qual que é. Ele diz que é um espinho na carne. Ou uma debilidade física, ou era uma dificuldade, uma frustração. Ninguém sabe, mas também não importa.
E Paulo foi orar. Paulo foi orar por si mesmo como ele orava pelos outros. E ele escrevendo, ele disse assim: irmãos, eu orei 3 vezes. Por alguns de vocês eu orei uma vez só e deu tudo certo, né? Mas eu orei por mim mesmo 3 vezes. E sabe o que Deus me disse? Não. Eu orei para que esse espinho na carne, que Paulo chamou de mensageiro de Satanás. Então olha só, não era uma dor no pé, uma dorzinha de cabeça, era alguma coisa assim terrível para Paulo, que ele chamou de mensageiro de Satanás. Ele falou assim: eu orei 3 vezes para que Deus resolvesse isso. E a resposta de Deus foi: não. Mas acontece, irmãos, que Jesus, ele é tão imediatista em abençoar. Ele é tão solícito em dar da sua graça, que ele não diz apenas não. Não foi um não que ele deu para Paulo. Para Paulo ele falou assim: não, eu tenho uma outra coisa para você. Eu tenho uma outra coisa para te propor, Paulo. Você quer a cura? Para você isso parece simples, objetivo. Eu sei que faz muito sentido para você isso, mas eu tenho para você uma outra coisa. Porque, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus, irmãos, normalmente nos dá aquilo que serve de cenário para que a graça dele possa ser atuada, vista e experimentada. Para Paulo, a cura daquele espinho na carne seria um atrapalho. Para Paulo, não. Para a graça. Naquele momento, a cura fazia sentido para Paulo, mas não fazia sentido para Jesus. Jesus, irmãos, frequentemente vai propor a mim e a você outras coisas. Cenários onde a graça dele quer atuar. Sem querer ficar citando muita passagem bíblica aqui, mas tem uma passagem que eu gosto muito lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel. E normalmente são histórias que a gente ouve quando a gente é pequenininho na igreja, né? Você se lembra daquela história dos 3 amigos na fornalha? O rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua, pedido para o pessoal se dobrar diante da estátua, como qualquer monarca orgulhoso e egocêntrico. E esses 3 rapazes judeus, pela tradição deles, pelo que eles haviam aprendido dos seus pais, morando na Babilônia, eles não se curvaram àquela estátua, porque eles não se curvavam a nenhum tipo de ídolo. E o rei Nabucodonosor chamou os 3. E a pena era que quem não se dobrasse diante da estátua sofreria pena capital. Não é qualquer morte, uma morte na fornalha ardente. Então o rei mandou chamar os 3 amigos e deu para eles uma última chance. Olha, de novo, vai tocar a buzina, vai tocar o sinal, vai aparecer no letreiro e vocês podem se ajoelhar pela última vez e assim a gente não tem que gastar, né, retirando os ossinhos da fornalha, com essa cremação instantânea. Enquanto o rei falava isso, um dos amigos falou assim: rei, pode parar. Nós não faremos isso. Aí, eu acho esse discurso aqui impressionante. Um dos jovens diz assim para o rei: rei, o nosso Deus é poderoso para nos salvar do fogo. Sabe o que é isso, gente? É fé. Fé, né? Você tem coragem de falar isso? Meu Deus é capaz de me salvar dentro de uma fornalha. Mas isso não é fé, isso é confiança. Isso é otimismo. Fé é o que vem depois. Ele fala assim: olha, rei, meu Deus é capaz de me salvar na fornalha. Porém, se ele não fizer isso, ainda assim nós obedeceremos. Isso é fé. O que esse jovem está dizendo é mais ou menos assim: o meu Deus tem o poder para fazer aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer, aquilo que para a gente faz sentido, aquilo que vai ser bom para todo mundo. Porém, se ele propor a mim e a nós aqui outra coisa, nós estaremos aqui para continuar. Outra coisa. Você sabe o resto da história, né? Os 3 foram jogados dentro da fornalha, porque esses reis não têm paciência. Os soldados que jogaram os meninos morreram, queimados. E quando o rei olhou para dentro da fornalha, naquele sentimento sádico dos monarcas, o rei olhou e ele jogou 3 e tinha 4.
E quando ele olhou lá dentro, ele falou para os servos dele: eu não joguei 3 meninos lá dentro? E por que tem 4? E por que esse quarto se parece como um filho de Deus? Olha só, irmãos. Deus está com a gente nos planos que a gente quer, mas Deus está junto com a gente ainda mais quando Ele propõe outra coisa. Outra coisa. Eu acho que a maior prova de fé e também nosso maior desafio como discípulos de Jesus é trazer num leito diante de Jesus tudo aquilo que está nos paralisando. Nosso problema no casamento, nosso problema nas relações, nossa dificuldade financeira, as nossas ansiedades, nossos problemas com os nossos filhos, aquilo que a gente teme a respeito do futuro, aquilo que nós não largamos ainda do passado, a gente traz diante de Jesus. E a gente diz para Jesus qual é o nosso plano, como a nossa vida ficaria melhor se Ele resolvesse tudo isso. Mas o maior ato de fé é quando a gente olha para Jesus e fala assim: porém, seja feita a tua vontade e não a minha. E se o Senhor tiver algo a propor, um outro cenário que eu não imaginei, mas o Senhor sabe. E se o Senhor tiver um outro palco, um outro chão, onde a tua graça vai ser exposta e experimentada de uma forma muito melhor e muito mais vívida, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. Você percebeu que a gente leu essa passagem até o versículo 6? E essa passagem aqui ela tem um final alternativo, ela tem uma cena pós-crédito. Que é o quê? Enquanto o pessoal resmungava aqui, estava perdoando pecado, quem pode perdoar pecado? Não pode perdoar pecado, não é assim que se faz. Enquanto estava esse murmurinho, Jesus leu o coração do pessoal e falou assim: quer saber? Para que vocês saibam que aquilo que eu disse é verdade e que eu tenho poder tanto para fazer uma coisa quanto outra coisa, filho, levante-se, toma o teu leito, vai para casa sem depender da ajuda de ninguém. Pode ir. Porém, esse final só aconteceu por causa do murmurinho. Se não fosse a turma da frente do murmurinho, esse paralítico teria voltado para casa, carregado pelos 4 amigos, mas não se engane, teria voltado com um sorriso de orelha a orelha, leve, vívido, perdoado dos seus pecados, perdoado das suas dívidas, deixado todas as suas cargas para trás, ainda com uma debilidade física, porém, mais livre, mais abundante e mais leve do que de repente nós estamos hoje. Irmãos, coisa mais revolucionária que pode acontecer comigo e com você hoje é a gente provar do pão e do cálice e ter a confiança de que aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante, aquilo que vai fazer diferença exata nas nossas vidas, Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar juntos? Mais uma vez. Pai, eu te agradeço por essas palavras que ficaram registradas e ecoam, Pai, até nós, hoje, nesse lugar, nessa manhã. Assim como o Senhor botou os olhos naquele moço e leu o coração dele, e sabia perfeitamente qual era a ansiedade real daquele jovem, eu tenho certeza que o Senhor hoje aqui está lendo os nossos corações. Cada um de nós aqui, Pai, tem uma questão. Cada um de nós tem um conflito. Cada um de nós tem um plano. Mas só o Senhor sabe aquilo que realmente precisa ser tocado, curado e principalmente perdoado dentro do nosso coração. Pai,
não nos deixe voltar para casa com as mesmas coisas que nos paralisaram até hoje. Não nos deixe voltar para casa com os mesmos pés que nos trouxeram até aqui hoje, Pai. Não deixe voltarmos para casa hoje com o mesmo coração que entramos aqui. Porque pela Tua graça, Pai, pela Tua graça, nós podemos entrar com ousadia diante do Teu santuário, tendo fé que receberemos não aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos, sendo abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai. Toca a nossa vida hoje, não por quem nós somos, mas principalmente apesar de quem nós somos, Pai. Vários pecadores convivendo juntos, chegando diante da Tua mesa, mas por causa do Teu sangue, Pai, redimidos, lavados e entregues às segundas, terceiras, quartas e quantas novas chances nós precisamos, Pai. Nós confiamos nisso. E é nisso, Pai, que nós estamos aqui nessa manhã. Nos ajuda, Pai, com Teu amor. Precisamos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.